Vamos abrir a palavra de Deus para Jeremias capítulo 31. Jeremias 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Muitas e muitas vezes nós temos tomado a ceia e temos ouvido esta frase: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Palavras de Jesus. Os irmãos tomam essa ceia, talvez nem lembrando de que essa nova aliança é o cumprimento desta promessa que Deus deu para Jeremias e que é repassada para sua igreja. E Jesus Cristo que prometeu estabelecer, fundar sua igreja, uma igreja composta de israelitas, tanto do norte como do sul, e juntamente com os israelitas, incorporados por meio de Cristo Messias, israelitas que pertencem ao novo Israel. Gálatas 6,16, por exemplo, o chamado Israel de Deus. E a razão é bem simples, porque esta nova aliança, de maneira nenhuma, é restrita aos descendentes de Abraão. E Jacó, Isaac, mas incluem todos nós. Quando nós lemos o Novo Testamento, descobrimos que todos nós somos incluídos. E somos transformados sem ter que ser circuncidados ou ter que oferecer um sacrifício em algum templo qualquer, no altar, que a morte de Cristo, esta aliança no sangue dele, pertence a gente também. E em Cristo, todas as promessas do Antigo Testamento são um retumbante sim. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Em Cristo, no Senhor Jesus, esses benefícios passam para a gente. Esta é a mais importante compreensão que faz com que o Messias israelita seja nosso Messias. E nós usamos o nome dele, Cristo, constantemente, sem parar para pensar que estamos falando do Messias judaico, aquele que foi prometido no Antigo Testamento, especialmente Jeremias, nos Salmos, Deuteronômio 18. Esse texto já foi falado pelo pastor Bob e assim por diante. Agora eu queria que os irmãos notassem
as promessas. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor, nos dias em que esta aliança será instituída pelo sangue de Cristo. Porei a minha lei no íntimo deles. A razão que nós não somos adventistas do sétimo dia, que nós não guardamos o sábado, que nós não somos obrigados a guardar 613 leis no Antigo Testamento, é porque Cristo é o fim da lei. E a lei que nós seguimos é chamada a lei de Cristo. 1 Coríntios capítulo 9. E esta lei, escrita no seu coração, e é fundamental, amados irmãos, que nós entendamos que a obrigação de guardar essa lei é uma obrigação interna e não externa. Quando Saulo de Tarso vai correndo para Damasco para prender os cristãos de lá e trazê-los amarrados para ser julgados pelo Sinédrio judaico em Jerusalém, os irmãos podem entender a diferença entre uma lei externa e uma lei interna. Nós não praticamos a necessidade de açoitar os crentes que pecam. Nós não temos nenhuma maneira de aprisionar aqueles que se tornam hereges. Quando nós olhamos para a vida de nossos irmãos em Cristo da igreja e percebemos que eles têm uma direção divina nas suas vidas, nós julgamos que provavelmente eles são cristãos genuínos. Eu sei que pessoas podem imitar a lei, eles podem guardar por esforço próprio, ou pelo menos mostrar-se dessa forma. Mas esse texto fica muito claro que nós guardamos a lei do Senhor por causa de uma direção divina do Espírito de Deus que faz parte desta nova aliança em Ezequiel capítulo 36. Segunda promessa, não é somente que a lei será escrito nos corações dos filhos de Deus, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Essa promessa é a promessa da nova aliança, que nós teremos um relacionamento com Deus que Jesus Cristo interpretou como relação de pai e filho. De maneira que quando nós oramos no Pai Nosso, estamos orando a Deus como se fosse nosso Pai. O judeu não tinha coragem de chamar Deus de Pai. Isso seria provavelmente, no seu conceito, blasfêmia. Mas Jesus Cristo nos ensinou a fazer exatamente isso. Por quê? Porque Ele é nosso Deus. E espiritualmente nosso progenitor, que nos salvou pela sua graça, dando-nos o seu Espírito. Então essa segunda promessa é este relacionamento com Deus, das mais preciosas que poderia existir. Serei o Deus deles, eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão. Isto quer dizer simplesmente, não que nós não ouvimos exortações na igreja,
Não que nós somos independentes e nós buscamos nosso próprio caminho, mas o simples fato de que, pelo fato que nós temos o próprio Espírito de Deus a nos dirigir, se somos nascidos do Espírito, que Ele nos orientará como devemos agir e viver para a glória dEle. Número 3. A promessa é esta: que todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. O conhecimento de Deus nós usamos para descrever este relacionamento de uma pessoa que está dentro deste âmbito da família de Deus. Eu conheço a Deus, Ele me conhece, e dessa forma nós declaramos o que este texto está falando como a terceira promessa deste conhecimento divino. E, finalmente, o perdão dos nossos pecados. Qual é o significado desta nova aliança em relação à volta de Cristo? Esta aliança é o povo de Deus aguardando quando as mais profundas vantagens que esta aliança produz para nós serão realizadas. Quando o nosso relacionamento com Deus, de filhos e pais, nosso perdão de pecados, nosso conhecimento e obediência a Deus, nossa alegria em ser dele, tudo será perfeito. Então nós que já morremos com Cristo, nós que já fomos incluídos no povo com vida eterna, por termos crido no Senhor Jesus, já estamos desfrutando desta bênção da nova aliança e aguardamos quando ela será realizada completamente na gente. Quando nós não precisaremos mais de perdão, porque estaremos sem pecado para perdoar. Quando nós obedeceremos completamente de acordo com o que Ele quer que nós obedeçamos. Então, neste interino que a Bíblia chama, o Novo Testamento chama dos últimos dias, este período de Hebreus capítulo 1, versículo 1, nestes fim dos tempos, nesta nova realidade em que o futuro já invadiu o presente, e escatom é uma realidade parcial que terá sua realização completa na volta de nosso amado Senhor Jesus Cristo. A justiça de Deus que Ele está operando em nós é que a Bíblia chama de salvação. Salvação dos nossos pecados. Eu tenho sido salvo, como já falamos, esta manhã. Temos sido salvos, estamos sendo salvos, vivendo esta realidade, enquanto estas boas novas do Evangelho estão sendo espalhadas pelo mundo inteiro, como nós ouvimos esta noite em tantos diferentes modos, programas de rádio, de televisão, de folhetos, de livros, de artigos sendo publicados de missionários, levando estas boas novas, e pessoas falando uns com seus amigos e vizinhos, e aos poucos este Evangelho vai
levando até chegarmos o que a Bíblia chama da plenitude dos gentios, em que este trabalho que Jesus deu para seus discípulos se complete, maravilhosamente completo. Mas ainda não. E ainda que nós temos maravilhosas histórias como nós ouvimos esta noite, ainda temos que lembrar que tem mais de 1.500, talvez 2.000 povos e línguas que não têm nenhuma possibilidade de crer no Senhor Jesus, porque eles nunca ouviram falar dele. A igreja tem uma responsabilidade prioritária, que não é muito popular neste país. Isto é, que este evangelho do reino seja pregado a todas as nações, isto é, povos, línguas, tribos do mundo inteiro, etnias, até todos serem alcançados e todos pelos quais Cristo morreu sejam alcançados e reunidos na Igreja Universal de Nosso Senhor Jesus Cristo. É incrível como é que nesses últimos 200 anos a pregação do Evangelho, que tem se estendido a países que antes nem eram conhecidos, que existiam no mapa, ninguém sabia que existiam esses povos, essas tribos aqui no interior do Brasil. Mas agora a ignorância foi dissipada e qualquer pessoa que queira saber já está na internet os nomes de todas as tribos, povos, línguas e nações que precisam ser alcançados pelo Evangelho. A ordem de Cristo: ide e fazei discípulos de todas as nações. Eu estarei com vocês até o fim da era, fim deste período interino até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Fundamental em tudo isto é esta nova aliança que Deus tem feito através do seu Filho com aqueles que creem, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se entregam ao seu senhorio. E a maravilha do Novo Testamento é que na medida que a igreja cresce, eu estou falando agora da igreja que tem Jesus como seu Senhor e cabeça, que esta igreja vai avançando em lugares entre povos e línguas que nós nem conhecemos de nome. Abrem suas Bíblias para capítulo 8 de Mateus. Tão interessante texto de Mateus. Quando aquele centurião que teve seu filho doente e Jesus curou ele à distância, e aquele centurião explicou para Jesus que a autoridade que Cristo tinha era igual na área espiritual que sua autoridade, a área militar.
Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, ele faz. Ao ver isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino, aqueles que rejeitaram seu Messias, serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em outras palavras, o significado de crer em Cristo tem o mesmo significado que você tem, ou que um soldado qualquer que seria recrutado por seu general e se entregaria à vontade desse general 100%. É a maneira que os exércitos romanos eram recrutados. E Jesus usa isso para descrever o que significa para nós dizermos Jesus é Senhor. Essa frase, que era o primeiro credo da igreja, Romanos capítulo 10, versículo 9, o nome que nós confessamos, crendo no coração, que ele de fato é ressuscitado entre os mortos, que ele então se torna nosso Senhor, nosso dono, aquele que tem 100% autoridade sobre nossa vida. Eu questiono quantos membros das igrejas brasileiras, são milhares e milhares de igrejas, entendem que crer no Senhor Jesus é se submeter plenamente à sua autoridade. Por que eu duvido? Porque tão pouca gente se oferece para cumprir a comissão que Jesus deu e de fazer discípulos de todas as nações. Aqui no Brasil nós temos em torno de 30 milhões de cristãos evangélicos. O número de missionários em torno de 3 mil, isto é, 10 mil crentes por cada missionário. Quer dizer, o interesse em cumprir essa missão que Jesus deu para a sua igreja, para que ele volte, porque ele tem que ser recebido nos céus até cumprir o que ele mesmo prometeu. Este evangelho será pregado a todas as nações. Quando isso acontecer, finalmente, nós podemos de fato esperar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Os grandes movimentos missionários ocorreram no fim do século XIX. Por exemplo, o movimento maior da história da igreja foi o movimento chamado Estudantil Missionário. E homens como Roberto Speer, George Wishart, John Mott desafiaram escolas, universidades, faculdades em todo lugar
a se candidatar para levar esse evangelho e completar essa tarefa que Jesus deu de espalhar estas boas novas para o mundo inteiro. O interessante, por exemplo, que é o primeiro congresso missionário internacional foi em Edimburgo, onde eu estudei, só que bem antes de eu chegar lá, em 1910. E o ponto-chave da mensagem de John Mott naquela reunião foi: evangelizemos o mundo em nossa geração. Essa geração já foi para a glória há bom tempo atrás. E ainda estamos aguardando mais gente para completar esta tarefa. Portanto, o Kairos de Deus, este momento que vai mostrando a contagem para a volta de Cristo, está diretamente ligado a este tema que nós conhecemos como missões transculturais. Este evangelho será pregado. Sereis minhas testemunhas, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, em Jerusalém, Judeia, a Samaria e até os confins da terra. É uma promessa, não é um mandamento. Não é como esse texto de Mateus 28, versículo 19: ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. É simplesmente uma promessa. Se o Espírito Santo desce sobre o Brasil vai automaticamente, dirigido pelo Espírito, colocar missões como prioridade. Tem que haver alguma razão que não está acontecendo. Não está acontecendo. 10.000 crentes e um missionáriozinho. Pode ser. Os morávios refugiados em Herrnhut, nesse conde von Zinzendorf, na terra dele, na Saxônia, no leste da Alemanha, em 1727, 13 de agosto, caiu o Espírito de uma forma tão extraordinária sobre aquele povo. Não sei quantas centenas eram, não era muita gente não. Mas uma vez que o Espírito Santo caiu sobre eles, como a promessa de Atos 1:8, o resultado foi que poucos anos depois, aquele pequeno grupo enviou até a morte de Conde von Zinzendorf mais de 200 missionários para todos os cantos do mundo. Realmente foi o começo desse movimento chamado moderno para levar o evangelho aos cantos do mundo. Pessoas sem dinheiro algum, não tinham nem sustento. Alguns são os famosos que chegaram no Caribe, se escravizaram para poder contar a palavra de Deus para aqueles negros. Eu lembro daquele missionário inglês que estava sendo interrogado como que ele iria para o oeste da África, mais de 100 anos atrás, quando a febre da água preta, provavelmente tifoide, estava ceifando as vidas dos missionários. E ele disse para aquele missionário: você não sabe que aqueles que já foram, daqueles 70 missionários, 65 mais ou menos já morreram dentro de 2 anos. Ele olhou para aquela pessoa tão indignado, não é, que você está se suicidando. Disse: eu daria 1000 vidas para falar de Cristo para aqueles povos no oeste da África, se eu tivesse essas vidas.
E é justamente nessa região da África onde agora temos algumas das igrejas que têm crescido mais. E se não fossem aqueles missionários, toda aquela região ter sido ocupada pelos muçulmanos, e daí é muito difícil mais atingir aquelas regiões. Deus mandou seu Filho por amor ao mundo. E este período interino, esse período em que reina a nova aliança, é o período em que Deus nos deu o privilégio de cooperar com Ele em levar boas novas a todas as regiões do mundo, de qualquer forma que seja mais eficiente, mais usado por Deus. A palavra de Deus precisa ser traduzida. Em Guatemala, onde está minha irmã e meu cunhado, eles já entregaram 4 Bíblias em diferentes línguas de Guatemala. São 26 línguas em Guatemala. México tem tribos, tem povos que precisam da palavra de Deus. Terras dominadas por poderes satânicos, para que o Evangelho não possa progredir. Portanto, os irmãos estão aqui escutando e pensando: será que eu sou uma pessoa que Deus quer usar neste interesse divino global? Essa é a pergunta-chave. Porque se Deus não quer usar pessoal que está aqui esta noite, particularmente, eu não posso imaginar que Ele vai usar aqueles irmãos e irmãs que nunca assistiram uma conferência como esta e nem vão assistir. Estão reunidos nos seus povoados, nas suas regiões, ou por falta de interesse, ou por falta de recursos, e simplesmente a ideia de que eles poderiam ser usados por Deus não entra na sua cabeça. Aquele movimento estudantil missionário enviou, depois de receber cartões assinados: eu irei para o campo se Deus não me impedir. Mais de 100.000 assinaturas. Imagina, só de uma região do mundo. Não era o mundo inteiro que estava sendo desafiado dessa forma. E daqueles 100.000, 20.500 saíram de sua terra para levar o Evangelho. Como eu disse, nunca houve um movimento desse tamanho na história da humanidade. O que nós queremos fazer esta noite é dar uma rápida pincelada sobre as divergentes opiniões a respeito da volta de Cristo. E são várias. A razão disso certamente é o fato de que o próprio Senhor Jesus não deixou bem claro quais seriam os eventos que precederão a segunda vinda. E o resultado é algumas posições bem opostas em relação a essa vinda. Os irmãos abrem suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, aliás, 1 Tessalonicenses 5,
nós encontramos a base bíblica para nós verificarmos, nós entendermos que esse dia, o dia da volta de Cristo, não deve ser uma surpresa para os filhos de Deus. Encontraram 1 Tessalonicenses capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Neste mundo, quando tudo parece mais seguro, menos ameaça de guerra nuclear e outros grandes desafios que o mundo está enfrentando, paz e segurança está em ascendência. De repente, aparecerá a destruição e de modo nenhum escaparão. Isto é, será tão rápido que não haverá nem tempo para se arrepender e aceitar o Evangelho. Agora, versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, e aqui o significar dormir significa mortos, vivamos unidos a Ele. Por isso exortem-se e edificam-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Logo depois de encerrar o livro de Apocalipse, aparecem alguns documentos que referem à segunda vinda de Cristo. Nós temos, por exemplo, o Didache, do ano 120 depois de Cristo. O livro de Apocalipse datamos normalmente em volta de 95 depois de Cristo. No Didache, nós temos referências a um período de sofrimento que antecederá a volta de Cristo. Este período que nós normalmente identificamos com grande tribulação. A epístola de Barnabé, que também é de 138 depois de Cristo, isto é, uns 40 anos depois do livro de Apocalipse, nós encontramos novamente referências a um reino milenar que será estabelecido por Cristo
logo que ele chegar. Os montanistas, que apareceram mais para a segunda metade do segundo século, eles esperavam a volta de Cristo imediatamente. Claro, todo mundo estava esperando que Cristo voltasse, desde Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, nós que estamos vivos, e estes diferentes escritores referem a este evento como algo que eles esperam durante sua vida. E a razão é muito simples. A palavra de Deus fala que Jesus volta brevemente. Se os irmãos querem olhar para um texto, além do livro de Apocalipse, o último capítulo, 22, por exemplo, olhem para Hebreus, capítulo 10, e vemos esta esperança da urgência ou a rápida volta de Cristo. Versículo 36 do capítulo 10. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Então, na história da igreja, a esperança da segunda vinda não foi que ele viria a qualquer hora, a qualquer instante, mas que seria precedido, como nós já indicamos ontem à noite, quando sua noiva está em condições para ser convidada a participar nesse banquete das bodas do Cordeiro, de que nós lemos o capítulo 19 do livro de Apocalipse. E a igreja foi continuando pensando desta maneira, Tertuliano também, pensando assim, no fim do segundo século, começo do terceiro século, e chegamos até a época de Agostinho e Tecônio, que era um donatista, que começam a reagir contra a ideia, principalmente de um milênio em que haverá as delícias quase tipicamente muçulmanas de orgias, de alegrias carnais nesse período de paraíso aqui na terra. E Agostinho reagindo, porque ele reagiu contra todo envolvimento com o sexo, ele que promoveu, por exemplo, o celibato dos padres, uma vez que ele mesmo viveu até mais de 30 anos uma vida realmente de libertinagem, que ele começa a dizer não, o milênio não pode ser assim, e ele começa a interpretar o chamado milênio como algo que já começou e que diz respeito a todo esse período entre a ascensão de Cristo e sua volta. E aí começa aquele pensamento chamado amilenista, isto é, sem milênio, como um período distinto daquilo que nós esperamos. Então nós temos os primeiros escritores esperando, após um período de sofrimento, de tribulação, que virá, Jesus voltará e reinará aqui na terra durante 1000 anos.
mais ou menos o pensamento que o livro de Apocalipse apresenta no capítulo 20. Quando surgiu, em 1830, bem em torno disto, uma profecia por uma jovem, eu acho que não tinha nem 20 anos, uma certa Margaret MacDonald, na Inglaterra, a profetizar que Jesus Cristo viria secretamente, antes do período de tribulação começar, e que a igreja seria arrebatada para passar aqueles 7 anos da grande tribulação nos ares, sendo julgado e galardoada por Jesus, cumprindo aquele texto de Coríntios, 2 Coríntios 5:10, que nós já falamos. E depois daquele período ele voltará em poder e muita glória. Essa profecia foi ouvida por um senhor pastor Irving. Eu não sei muito sobre ele, mas apenas que ele ficou empolgado com a ideia e começou a pregar isto, que foi também ouvido pelo J.N. Darby, fundador dos Irmãos de Plymouth, e daí começa a se alastrar e o movimento chamado dispensacionalista toma fôlego e cresce rapidamente, especialmente com líderes como D.L. Moody, que adotou esta posição que durante todos aqueles séculos nunca se ouviu falar. Portanto, temos esta posição chamada dispensacionalista, em que as profecias de Daniel, daquela interrupção entre a semana 69 e a semana 70, das 70 semanas de Daniel 9, que esse intervalo é o intervalo da igreja, e que Israel fica assim aguardando, porque rejeitou o reino que Jesus trouxe para oferecer, e o resultado é que Israel só será novamente ganho pelo Senhor, como avivamento, um trabalho principal do Senhor, quando a igreja foi arrebatada. Talvez seria mais a própria desaparecimento desses milhões e milhões de crentes, que durante esse período os judeus se convertem. E eles se tornam aqueles que terminam a tarefa que Jesus deu para os seus discípulos, e de fazer discípulos de todas as nações. Esta posição pré-milenista e pré-tribulacionista, porque Jesus vem antes da tribulação, faz com que a igreja, a qualquer hora, a qualquer instante, pode ser elevada, transformada. A ressurreição pode ocorrer quando tocar essa última trombeta. Quando chegamos a ver o livro de Mateus, lendo capítulo 24, ou lendo o capítulo 13 de Marcos, ou lendo o capítulo 21 de Lucas, esses 3 textos em que Jesus apresenta como será esse período do fim, esta ideia de que haverá um período de grande tribulação, e não esqueçam que a palavra grande significa uma tribulação além de qualquer outra
que já assolou a igreja em toda a sua existência. Quando isso acontecer, a gente tem ou esta posição que a igreja não estará aqui e são judeus que vão ser perseguidos, pessoas que vão se converter após a retirada dos crentes, ou que esse esquema não é correto e que o que vai acontecer, que a igreja vai estar aqui e que o livro de Apocalipse está falando da igreja e não está falando apenas de judeus, como judeus. Portanto, tem essa grande linha divisória em termos de visão do futuro e os eventos que ainda vão correr. Isso acontece então, ao passar os anos, a posição de Agostinho dominando a Igreja Católica, em que não se fala mais da segunda vinda, porque a Igreja e o reino de Deus está sendo implantado aqui na Terra. E temos a posição não somente amilenista, mas surge agora o pós-milenismo. E que seria pós-milenismo? Que Cristo volta do fim de um período em que a igreja vai se avançando, evangelizando todo mundo, e finalmente o mundo cristão aguarda e recebe a volta do Senhor Jesus. Então nós temos pré-milenismo, temos amilenismo, muito abraçado por especialmente presbiterianos e alguns outros grupos, e temos o pós-milenismo, que era a posição, por exemplo, de Jonathan Edwards, homens que eram os famosos professores do seminário de Princeton no século XIX e começo do século XX, que pensavam que naturalmente o mundo abraçaria o cristianismo. O cristianismo é tão superior a qualquer outra religião que não haveria nenhuma razão para resistir. E que esse avanço da igreja, dos missionários, a descoberta do mundo, as colônias que vão se implantando na África e na Ásia e todas aquelas regiões do mundo, seriam os meios pelos quais o evangelho seria plantado. Os irmãos hoje vão ter que ir longe para descobrir alguém que seja pós-milenista, porque não se vê isto acontecendo. A resistência do islamismo, a resistência do hinduísmo, a resistência do shintoísmo no Japão, a resistência do budismo e confucionismo na China e assim por diante, essas resistências têm bloqueado esse avanço que os pós-milenistas esperavam. E agora parece que o futuro promete ser bem mais sombrio do que há 200 anos atrás, na época de Jonathan Edwards, ou 150 anos atrás, na época dos famosos escritores como os Hodges e B.B. Warfield no início do século XX, que não é bem assim que vai acontecer. Pergunta-se, portanto, das duas posições que restam, a posição pré-milenista e pré-tribulacionista, ou a posição pré-milenista e pós-tribulacionista, Cristo volta depois da tribulação e a purificação da igreja, ou a posição amilenista, que de fato interpreta o milênio como a consequência de Jesus ter amarrado Satanás. Lembra que o milênio é
Satanás preso, ele ficou amarrado, segundo Marcos 3:27, para que a sua casa seja espoliada. Por exemplo, deixe-me ler esse versículo, porque talvez os irmãos não estão lembrados muito bem como Jesus falou desse amarrar do homem forte. 3:27 de Marcos. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte, identificado com Satanás, e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Então temos a posição de amilenismo, em que Satanás supostamente está amarrado desde a crucificação de Cristo até sua volta, permitindo que o Evangelho seja pregado no mundo inteiro. Qual destas posições é a mais bíblica, mais correta? Qual é a posição que mais se encaixa dentro do ensinamento da Bíblia? Essa é a pergunta que todos nós queremos saber como seria melhor responder. Que vamos dizer quando nós abrimos nossas Bíblias para Mateus 24 novamente e começa a se tratar daquele período de grande tribulação, do aparecimento do anticristo e de muita perseguição da Igreja de Cristo em todo o mundo. Estou com a minha Bíblia aberta, Mateus 24, versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quando estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disse: vejam que está o Cristo, o Messias, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Quem são os eleitos? Uma posição diz: esses eleitos são judeus convertidos. A posição pós-tribulacionista, que são os crentes que são os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser: ele está lá no deserto, não saiam para encontrá-lo, claro. Ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias,
o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trompeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, isto é, de todos os cantos do mundo, de uma outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira: quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, sabem que ele está próximo às portas. Eles asseguram que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Este quadro que nós acabamos de ler em Mateus 24 deixa bastante claro que tem 2 eventos, como já vimos esta manhã, em vista. Uma delas é o sofrimento que os judeus passaram quando Roma atacou e suprimiu, abafou aquela rebelião dos rebeldes, os sicari, os judeus, nos anos 66 a 70. Mas, além disto, o texto trata de um futuro em que os eleitos estão em vista, em que haverá uma grande perseguição promovida por esse sacrilégio ou esse abominável que dessola o templo, ou profana o templo, e que nessa perseguição, quem está em visto é a grande pergunta: é a igreja ou é apenas judeus eleitos salvos quando Jesus vem secretamente, segundo a posição dispensacionalista? Esta é grande pergunta. O que é interessante, na minha opinião, estou dando minha opinião, é que este texto não fala nada sobre uma vinda de Cristo secreto. Nem aqui, nem em Marcos 13, nem em Lucas 21. O que Lucas 21 diz é bem interessante, e vamos então virar as páginas até capítulo 21 de Lucas, porque ele interpreta as palavras de Jesus, ou cita Jesus, numa explicação bem esclarecedora, começando com o versículo 20. Este texto corresponde a justamente aquele texto em que os judeus, sitiados pelos romanos, começando no ano 66, fechados dentro de Jerusalém, por isso que menciona aqui em versículo 20, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Isso aconteceu no primeiro século, 66 a 70. Então, os que estiveram na Judeia fujam para os montes. Então, claramente referindo-se ao ataque de Roma para os rebeldes judeus nesse período, no primeiro século, 40 anos após a crucificação.
fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas, para os que estiverem amamentando, que nós já vimos em capítulo 24, haverá grande aflição na terra, ira contra este povo judaico, cairão pelas espadas, serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Agora pense comigo um instante. Esse acontecimento, no ano 70, quando os romanos tomaram a cidade, destruíram a cidade, e os judeus foram levados cativos e foram espalhados pelo mundo. E ainda a grande parte dos judeus está espalhado, como foi na época de Hitler, na Europa, estão em Nova York, estão em São Paulo, estão no mundo inteiro. Eu lembro que lá na Bolívia, quando os judeus começaram a chegar na Bolívia, quando eu era criança. Essa descrição dos judeus sendo espalhados e Jerusalém não sendo controlado pelos judeus durante quase 2 milênios, que aconteceu em 1967. Eu visitei Jerusalém a primeira vez em 62. Naquela época, os judeus não controlavam a cidade de Jerusalém. A gente saía de Jerusalém para os arredores e entrava em Israel. Jerusalém era árabe. E uma vez que a gente saiu para aquele portão de Mandelbaum, a gente não podia voltar com o seu passaporte, a não ser que você ganhe um passaporte novo. Porque os países árabes, Jerusalém, por acaso, não permitia que você voltasse uma vez que você entrasse em Israel. Tem essas restrições até o dia de hoje, com alguns países muçulmanos. Em 67, Israel tomou conta de Jerusalém. E se vocês visitam Jerusalém hoje, vocês sabem que é uma cidade judaica. Tem muitos árabes que moram lá, mas quem está em controle são os judeus. Entre a destruição no ano 70 até 1967, Jerusalém não ficou debaixo do controle dos judeus, que eu acho bem significativo. O Novo Testamento não enfatiza a volta dos israelitas para a terra prometida, mas Jesus mesmo predisse que esse tempo dos gentios controlar Jerusalém terminará em algum tempo no futuro. Esse tempo chegou em 67 do século passado. Agora, o que nós podemos pensar a respeito? Que importância tem esse evento? Se nós lêssemos aquele livro de Hal Lindsey, que saiu 30 anos atrás, mais ou menos, eu não lembro exatamente a data, ele diz que uma vez que a nação israelita se estabeleça na terra prometida, que esse texto que diz que todas as coisas
preditas vão acontecer dentro de uma só geração. Isto é, 40 anos. Resultado: esperando Israel, que foi formado como nação em 48, 40 anos dá 88. Então a grande expectativa em relação à segunda vinda de Cristo foi que a volta de Israel, estabelecimento da nação judaica, e mais confirmado no caso de Jerusalém, só que Lucas não fala nada sobre a nação ser formada, simplesmente que Jerusalém seria pisado pelos gentios até seu tempo acabar, que já acabou, que Jesus Cristo estaria de volta. Não foi a primeira vez que alguém predisse que a própria Bíblia trata de dar-nos uma data em que nós podemos confiantemente esperar que Jesus volte. Não. Tem outros que calcularam há muito tempo. Veja, por exemplo, aquele Joaquim de Fiore, 1260. Ele fez seus cálculos direitinho para que Jesus volte nessa época, se não nesse mesmo ano. Alsted, 1694, por aí, também faz os seus cálculos. Daí vem o famoso William Miller, 1844, quando ele calcula. E os adventistas saem para esperar Jesus no monte, vestidos especialmente de branco, na esperança de Jesus voltar nessa data que ele calculou, baseado em certas combinações de números ali, como também Daniel. Jesus não voltou. E os adventistas decepcionados, nós dizem, eu vou recalculou que era o ano seguinte que ele ia voltar. Só que agora sempre tem esse esfriamento da esperança. Em 1845, também Jesus não voltou. O que nós temos então nos adventistas do sétimo dia, temos uma continuação desse grupo de pessoas, é por isso que são chamados adventistas, porque o advento de Cristo quer dizer a vinda de Cristo, que estava marcada nessa data. Daí vem as testemunhas de Jeová, que diz que Jesus voltou sim, mas ele voltou em 1918, se não me engano. E assim vem estes grupos, tem outros mais recentes, coreano 1993, Valnice Milome, não sei, 2000 e pouco. E se os irmãos continuar vivendo algum tempinho ainda na Terra, vão ter algumas outros cálculos que Jesus está voltando. Pergunto, que sinal realmente marcará a volta de Cristo? Porque vocês não são da noite, são do dia, são da luz, para que aquele dia venha como surpresa para vocês. De fato, ele vem como ladrão, mas não para vocês. Ele vem como ladrão para o mundano que não crê na volta de Cristo. Ou para uma igreja mais apóstata, como a igreja católica, que também não fala, mas que eu saiba na volta de Cristo. Que sinal, voltando para a pergunta dos discípulos, marcará de fato a volta de Cristo? Se os irmãos ainda não podem responder, porque não estão escutando, a volta de Cristo, Ele mesmo indicou
será quando este Evangelho for pregado para todas as etnias, povos, línguas e nações. Os irmãos querem que Jesus volte? Eu acredito que sim, mas talvez não muito. Porque se quisermos que Cristo volte, precisamos nós envolver muito mais nessa tarefa. Nós precisamos orar com muito mais insistência e fé para Ele levantar obreiros, servos, trabalhadores para a grande seara de nosso Senhor Jesus. Porque ainda há tribos, mais ou menos 80 tribos no Brasil, que não sabem nada de Cristo. E como já falamos, estamos apenas repetindo, tem mais de 1.000, não muito menos de 2.000 grupos ainda não alcançados, alguns deles enormes, alguns relativamente pequenos, espalhados no mundo. Precisamos orar, porque quando isso acontecer, podemos esperar a volta de Cristo. Agora, como muitos milhões de crentes bíblicos, se não me engano, nosso irmão Bob, que vai falar amanhã, ele vai apresentar a posição que Cristo pode voltar a qualquer instante. E ele pode estar muito certo. Se acontecer assim, eu vou dizer aleluia junto com todos os irmãos, porque eu estou pronto. E simplesmente pedir perdão de todo mundo que eu não entendi bem a palavra de Deus relativa à volta de nosso Senhor Jesus.